Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos internautas também, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que está nos assistindo através da Criativa TV, que o Espírito Santo de Deus possa estar de uma forma toda especial abençoando cada um. Neste exato momento, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Graças te damos ao Pai por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, para, sobretudo, agradecer pela vida, pela saúde e pela a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença para cada vez mais crescermos em Espírito e em verdade. Toma-nos em Tuas mãos, unja-me com o poder do Divino Espírito Santo para que eu possa falar inspirado pelo mesmo e que a mensagem possa de uma forma toda especial preencher os corações que estão sedentos cada vez mais de ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o que significa vida cristã? Vamos entender o tema desta noite. E para entendermos o tema desta noite, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Antes de lermos a passagem, precisamos entender o que significa ser um bom cristão. A vida que nós estamos vivendo nos últimos dias, ela requer cada vez mais que nós tenhamos uma vida consagrada diante da presença de Deus. E nós precisamos andar em novidade de vida. Mas para andarmos em novidade de vida, precisamos entender o que significa ser um bom cristão. E se formos analisar, ouviremos o segundo conceito. Se formos analisar por aí, ouviremos o segundo conceito. Cristão é uma pessoa correta. Cristão é honesto. Cristão é aquele que faz a vontade de Deus. Aí, nós tentamos ser bonzinho, procurando fazer tudo aquilo que a igreja quer, pensando que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porém, quanto mais nós tentamos fazer, quem sabe, agradamos no nosso comportamento, estamos agradando o pai, irmãos, amigos, parentes. Entretanto, por mais que tentemos fazer a vontade de Deus, as coisas não saem como nós estávamos pensando ou imaginando. Porque por mais que nós tentamos fazer a vontade de Deus, nós não estamos fazendo as coisas erradas. Entretanto, as coisas erradas não saem da nossa cabeça. E então, o que precisamos fazer para entender o que é ser um bom cristão? Meditemos em alguns personagens da Bíblia para que nós possamos entender o que significa ser um bom cristão. Vamos começar pelo livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, que diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus, e Deus o levou. A vida de Enoque era uma vida totalmente consagrada aos princípios de Deus. Era um homem que andava segundo a vontade de Deus, que andava praticando tudo aquilo que agradava a Deus. Portanto, a sua vida era uma vida tão consagrada que Deus o levou, Enoque, para o céu, sem o mesmo ter conhecido a morte. Vamos analisar outro personagem da Bíblia. Vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, que diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Eis aí um outro personagem bíblico que andava com Deus. Ele andava na contramão do mundo daquela época. Noé era um homem de princípios retos e justos diante de Deus. Por isso, queridos, naquela época, na época do povo antediluviano, Noé era um homem que andava contrário aos princípios do povo daquela época. Era um homem que andava segundo a vontade de Deus, fazendo tudo o que correspondia aos princípios de Deus.
E Deus usou o mesmo para ser instrumento nas mãos do Senhor para pregar para o povo daquela época. Deus o chamou e ele pregou ali durante 120 anos para que o povo saísse do mundo de pecado em que aquele povo se encontrava. Entretanto, queridos, vamos analisar outro personagem bíblico, assim como Noé. Vamos analisar outro personagem bíblico, e este personagem está no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, que diz o seguinte: Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Queridos, aí está mais um personagem bíblico que andava nos caminhos do Senhor. Era um homem que tinha suas imperfeições, seus defeitos, mas quando teve encontro com Deus, ele passou a andar em novidade de vida. E a palavra de Deus diz: anda em minha presença e ser perfeito. E a partir daquele momento, Abraão procurou andar de acordo com os princípios de Deus. Dentro destes personagens bíblicos, podemos analisar, podemos mais ou menos entender o que significa ser um bom cristão. Ser um bom cristão significa você andar em relacionamento constante com Cristo. Você andar em novidade de vida, você andar em um relacionamento verdadeiramente com Deus. Porque cristianismo é companheirismo permanente com Jesus. Você não é cristão porque você se porta bem, você se porta bem porque você é cristão. E eu quero dizer nesta noite, meu querido e minha querida que está a nos assistir através desta palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz em nossos caminhos. Isso está no Salmo 105, capítulo 119, versículo 105. E, queridos, precisamos entender também um ponto muito importante. Para entendermos, precisamos ir lá para o livro de João, no capítulo 6, versículos 67 e 68. O livro de João, no capítulo 6, versículos 67 e 68, diz: Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aqui está, queridos, a grande responsabilidade de nós sermos um bom cristão. Sermos um bom cristão, nós precisamos fazer com que Cristo penetre em nossas vidas, faça morada em nossa vida, a ponto de nós falarmos como Pedro: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E a vida dos discípulos não era diferente, irmãos. Todos os discípulos, a vida dos discípulos, a sua conversação, tudo o que eles faziam estava de acordo à vontade de Deus. E a vida dos discípulos, a comunhão que eles tinham com Jesus, era tão grande, o relacionamento que eles tinham com Jesus, que sem Jesus a vida para eles não tinha nenhum sentido. Assim como os discípulos, precisamos também colocar Jesus em nossas vidas. Andar com Jesus todos os momentos de nossas vidas. Porque nós não podemos, queridos, nós não podemos ser cristãos apenas no conhecimento da palavra de Deus. Precisamos viver esta palavra. E aqui diz, queridos, Enoque, Noé, Abraão, Davi foram homens extraordinários porque andavam com Jesus. Por que estes homens andavam com Jesus? Porque eles andavam praticando tudo o que está em conformidade com a palavra de Deus. Por isso, queridos, que ao sermos, se nós queremos ser bons cristãos, precisamos andar na luz do conhecimento da palavra de Deus. Andar em conformidade com a palavra de Deus. Porque, como foi dito aqui, ser cristão, você não é cristão porque você se porta bem, você se porta bem porque você é cristão.
Então eu não posso ser cristão, eu não posso ser um cristão de aparência, eu não posso viver um cristianismo de aparência. Eu preciso, em nome de Jesus, ser um cristão e por onde nós andarmos, eu seja uma representatividade daquilo que está escrito na palavra de Deus. Por onde quer que eu ande, o meu testemunho tem que corresponder àquilo que Deus está escrito em sua palavra. Mas, queridos, o cristianismo é companheirismo permanente com Jesus. Então, ele nos diz, o bom comportamento é o fruto do cristianismo. E é preciso, e onde está o fruto, o bom fruto do cristianismo? Quando eu me relaciono com Jesus. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. E em nome de Jesus, nesta noite, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus para mim e para você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Este é o convite de Jesus, vinde a mim. Mas Jesus quer algo de você. Primeiro, Jesus convida você, faz um convite. E quando ele lhe faz o convite, para que você participe da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, é necessário que você aceite este convite. E quando nós aceitamos este convite, aí Jesus nos dá uma ordem. E esta ordem está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, que nos diz. João capítulo 15, versículo 4. Eu sou a videira. Capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Jesus primeiro nos faz o convite, vinde a mim. Logo em seguida, ao aceitarmos esse convite, ele diz, permaneçam em mim. E o bom cristão, ele precisa permanecer em Jesus e andar com Jesus. E todos esses personagens bíblicos, meu irmão e minha irmã, andaram em relacionamento verdadeiramente com Jesus. E ao andar com Jesus, eles foram transformados pelo poder de Deus e passaram a ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. E conosco não é diferente. Precisamos cada vez mais andarmos no relacionamento íntimo com Jesus, para que nós possamos cada vez mais sermos vasos de bênçãos na mão do Senhor Jesus. Queridos, precisamos entender que ser cristão não é aceitação de doutrina, é companheirismo permanente com Jesus. Ser cristão não é você aceitar determinadas doutrinas, mas é você manter um relacionamento íntimo com Jesus, a ponto de dizer, como Pedro, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras da vida eterna? Isso é companheirismo com Jesus, isso é cristianismo, e o fruto do cristianismo é o bom comportamento. Por isso, queridos, nesta noite, nós precisamos também entender que nós, para sermos bons cristãos, precisamos analisar também, através da luz do conhecimento da palavra de Deus, o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 26, que nos diz. Provérbios capítulo 23, versículo 26, que diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O que é ser um bom cristão? Ser um bom cristão é entregar o coração a Jesus. Eu preciso entregar, preciso me batizar, preciso aceitar as normas da igreja, preciso devolver dízimo e oferta, mas, sobretudo, preciso decididamente entregar meu coração a Jesus. E ao entregar meu coração a Jesus, Ele entra em minha vida e faz morada.
E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele entrará em nosso coração, em nossos corações e fará morada. É necessário, queridos, que nós entreguemos o nosso coração a Jesus. Se nós entregarmos o nosso coração a Jesus, pode ter plena certeza que as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Queridos, queremos ser um bom cristão? Queremos ser bons cristãos? Então façamos a vontade de Deus. Essa é a mensagem que nesta noite nós precisamos receber, não apenas do mensageiro, mas sobretudo do Espírito Santo de Deus. E através desta mensagem, nós iremos, queridos, crescer cada vez mais em espírito e em verdade. A partir do momento que aceitarmos a Jesus em nossa vida e andarmos em relacionamento, em intimidade com esse Deus, assim como esses personagens, pode ter certeza que nós estaremos representando aquilo que Jesus quer que nós representemos, que é verdadeiros cristãos e verdadeiros servos de Deus. Antes de mais nada, eu convido ao irmão Emanuel para louvar ao nosso Deus. Muito bom dia, boa noite, seja em qual horário você esteja assistindo. Vamos agora adorar ao Senhor. Você que está em casa, nos acompanhando, pode adorar junto conosco. Agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que Tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve o amor assim. Toda vez que eu entro em Tua presença, não consigo parar de Te adorar. Cada vez que eu entro em Tua presença, minha vida Te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. E hoje eu tenho nova vida, estou firmado em Ti. Tu és minha rocha inabalável. Se por onde quer que eu vá, Tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em Tua presença, não consigo parar de Te adorar. Cada vez que eu entro em
tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Todo poder foi dado a ti, Jesus. Todo o universo, terra e céu e mar. Poderoso és tu, grandioso és tu, Jesus. Jesus, oh. Todo-poderoso Deus, é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Amém, Deus seja louvado. Irmãos, como bons cristãos, nesta noite entendemos a mensagem do significado de ser bons cristãos. Bons cristãos é andar em um verdadeiro relacionamento com Jesus. E que nesta noite, em nome de Jesus, possamos estar vivendo um verdadeiro relacionamento com esse Cristo, para que naquele grande dia sejamos reconhecidos como verdadeiros filhos teus. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Mais uma vez, ó Pai, somos gratos a Ti pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, se ainda não estivermos correspondendo àquilo que o Senhor tanto almeja para os Teus filhos. Mas ajude-nos, ó Pai, a permanecer firme nos Teus caminhos, executando, fazendo aquilo que lhe agrada aos Teus olhos. Procurando estudar cada vez mais a Tua Palavra, estar em plena comunhão contigo, para que assim, ó Pai, alcançamos aquilo que o Senhor deseja. Ó Pai, esteja de uma forma especial abençoando cada família nesta noite, cada família que se dispôs a ouvir a Tua Palavra, a ouvir, ó Pai, a palavra de conforto, a palavra de bálsamo para os corações, que só ela é a fonte inesgotável da vida eterna. Só a Tua Palavra é que pode, ó Pai, fortalecer os corações e, sobretudo, transformá-los. Leva-nos, ó Pai, de uma forma toda especial, com esta palavra em nossa mente e em nossos corações, para que cada vez mais possamos estar vivendo o verdadeiro relacionamento contigo. Perdoa as nossas falhas, toma-nos em Tuas mãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.